Na pequena cidade de São Pedro do Norte, as noites eram tranquilas e raramente algo perturbava o silêncio das ruas escuras. Mas, em uma semana chuvosa de outono, o desaparecimento de crianças começou a perturbar profundamente a cidade. Histórias antigas que circulavam entre os moradores falavam sobre um ser sombrio que rondava as regiões mais isoladas. Ele era conhecido apenas como o Homem do Saco. Conta-se que o Homem do Saco era uma criatura que já existia há décadas, um ser tão velho quanto as próprias lendas. Ele vestia roupas escuras e rasgadas, seu rosto sempre escondido nas sombras de um capuz negro. Diziam que ele carregava um saco grande e sujo, no qual levava tudo o que mais lhe interessava: as almas dos inocentes. Muitos achavam que essa história era apenas um conto de ninar criado para manter as crianças dentro de casa. Mas com o desaparecimento de Lucas, o filho de 8 anos da senhora Marta, e depois de Joãozinho e Beatriz, a história ganhava força. As crianças não deixavam rastros, desapareciam como poeira no vento. Marta lembrava-se apenas de um detalhe. Na noite em que Lucas desapareceu, ela ouviu o som de um sino vindo da rua, como se alguém estivesse caminhando com um sino amarrado ao pé. Conforme mais crianças desapareciam, as autoridades da cidade decidiram estabelecer um toque de recolher. Famílias inteiras trancavam portas e janelas ao cair da noite. Mesmo assim, ninguém conseguia se livrar da sensação de que algo estava observando suas casas, de que o Homem do Saco poderia estar parado em uma esquina escura, esperando. Um grupo de adolescentes, fascinados com a lenda e irritados com a restrição, decidiu desafiar o medo e investigar por conta própria. Entre eles estavam Raul, Helena e Marcos, que planejavam sair em plena madrugada, equipados com lanternas e celulares para registrar qualquer movimento estranho. Eles sabiam que os desaparecimentos estavam concentrados em torno de uma antiga trilha de terra que atravessava um bosque próximo. Era um lugar evitado por todos, mas exatamente o tipo de lugar que os atraía. Ao chegarem ao bosque, o ar estava estranho, pesado, e o som dos grilos parecia abafado, quase inexistente. A lua cheia iluminava fracamente as árvores, criando sombras compridas e assustadoras. Raul, que liderava o grupo, tentava fingir confiança, mas uma sensação sombria tomava conta de cada um deles. Enquanto exploravam, Marcos notou um detalhe bizarro: pequenos brinquedos espalhados pelo chão da trilha. Eram bonecas quebradas, carrinhos enferrujados, pulseiras infantis. Objetos que pareciam ter pertencido às crianças desaparecidas. Quando Helena se abaixou para pegar um pequeno urso de pelúcia, um som estranho ecoou pela floresta. O som de passos lentos e pesados. Os três congelaram. Helena segurava o urso de pelúcia contra o peito, os olhos arregalados. Então eles ouviram algo ainda mais arrepiante: o som de um sino, tocando de maneira suave e ritmada, como se estivesse cada vez mais próximo. Os passos pesados continuaram, se misturando ao som do sino, e algo começou a surgir na penumbra da trilha. Uma figura alta e encurvada, com um grande saco nas costas. Raul apagou a lanterna no mesmo instante, e todos se abaixaram entre os arbustos. Eles observaram enquanto a figura arrastava o saco, de onde pareciam sair sussurros, como se algo estivesse vivo lá dentro. O sino que ele carregava balançava a cada passo, anunciando a chegada do que parecia ser um colecionador de almas. Raul, sentindo o coração bater acelerado, puxou o celular e, com mãos trêmulas, começou a filmar a cena. A figura do Homem do Saco
Passou perto o suficiente para que eles vissem seu rosto coberto por uma máscara antiga que escondia qualquer traço de humanidade. Ele se deteve por um momento e foi então que Raul sentiu algo mais. Um olhar. Era como se mesmo com o rosto coberto, o homem do saco soubesse que eles estavam ali. O homem do saco seguiu lentamente adiante, mas Helena, numa tentativa desesperada de sair do esconderijo, pisou em um galho que estalou alto na noite silenciosa. A figura parou imediatamente. O sino silenciou. O homem do saco virou-se na direção dos arbustos onde os adolescentes estavam. Os adolescentes mal respiravam. Seus corações pareciam estar prestes a explodir. Raul tentou sinalizar para que todos se mantivessem quietos, mas o pavor nos olhos de Helena dizia que a qualquer momento ela poderia correr. O homem do saco começou a andar lentamente em direção ao barulho, o sino agora balançando quase em uníssono com o pulsar de seus corações. Com cada passo dele, o rangido do sino soava mais alto, como se estivesse prendendo-os em uma hipnose de terror. Em um movimento rápido, Helena se levantou e, sem pensar duas vezes, disparou pela trilha, em direção à saída da floresta. Raul e Marcos permaneceram escondidos, sem coragem para se mexer. O homem do saco se virou abruptamente, com o olhar preso na direção de Helena, que se afastava correndo. Ele largou o saco no chão, de onde saíram sussurros e choros abafados, como se algo ou alguém estivesse lá dentro, clamando por ajuda. Então, sem pressa, ele seguiu na direção de Helena, como se soubesse que, por mais rápido que ela corresse, não conseguiria escapar dele. Helena corria desesperadamente, com o som dos passos ecoando atrás de si. Suas pernas estavam trêmulas e seus pulmões queimavam, mas ela sabia que não poderia parar. As árvores pareciam se fechar ao seu redor, como se a floresta estivesse viva, conspirando para mantê-la presa ali. De repente, ela tropeçou em uma raiz e caiu no chão. Ao levantar o rosto, percebeu algo terrível. Estava de volta à mesma clareira onde Marcos e Raul ainda estavam escondidos. Como? Eu estava correndo na direção da saída, ela murmurou, enquanto o pânico tomava conta dela. Raul e Marcos finalmente saíram do esconderijo e os três se juntaram, olhando para todos os lados, sem saber para onde correr. Era como se a floresta estivesse presa em um ciclo, um labirinto invisível que sempre os trazia de volta àquele ponto. Ele está nos cercando. Ele não vai nos deixar sair daqui, sussurrou Marcos, olhando desesperado para as árvores. E então, eles ouviram novamente o som do sino. O homem do saco estava ali, parado no meio da trilha, observando-os. Ele levantou uma das mãos e apontou diretamente para eles, enquanto sussurrava algo que os adolescentes não conseguiam entender, mas que parecia uma espécie de feitiço ou encantamento sombrio. Helena, sem pensar, puxou o celular e tentou ligar para alguém, qualquer pessoa, mas não havia sinal. Em desespero, ela se voltou para os meninos. Alguém precisa saber o que está acontecendo. E se não voltarmos? Sua voz estava trêmula. Raul, ainda segurando o celular com a gravação do homem do saco, concordou. Precisamos sair daqui de qualquer jeito. Essa gravação pode ser a única prova de que essa coisa é real. De repente, uma rajada de vento frio os atingiu e as luzes das lanternas começaram a falhar. A figura do homem do saco começou a se aproximar, cada vez mais perto, com passos lentos e o olhar fixo neles. Os três amigos correram na direção oposta, mas não importava o quanto corressem. A floresta parecia se estender infinitamente. O som do sino ecoava ao seu redor,
cada vez mais alto, como se estivesse em toda parte. O chão sob eles começou a parecer estranho, com pequenas pedras e brinquedos antigos espalhados, e logo eles perceberam algo terrível. Estavam cercados por objetos que pertenciam às crianças desaparecidas. Finalmente, sem fôlego, os três caíram de joelhos, exaustos e sem saída. Quando ergueram os olhos, o homem do saco estava bem à frente deles, com o grande saco nas costas. Ele se abaixou lentamente e puxou o saco para a frente, abrindo-o. De dentro, uma escuridão sem fim pareceu engolir a visão deles, como se o saco fosse um portal para algo muito além deste mundo. Os sussurros das crianças pareciam mais altos e vozes pequenas murmuravam: "Ajude-nos" e "Não vá com ele". Helena segurou as mãos dos amigos, tremendo, enquanto eles eram puxados para mais perto do portal sombrio. A última coisa que Raul viu, antes de ser tragado pela escuridão, foi a máscara aterrorizante do homem do saco e o olhar vazio e faminto, que parecia prometer que eles seriam apenas mais um conjunto de vozes clamando por ajuda dentro do saco. E assim, o sino ecoou uma última vez. No instante em que os três foram puxados para o saco, uma escuridão profunda os envolveu. Sentiram-se caindo em um vazio gélido e interminável, como se estivessem flutuando entre os limites do real e do impossível. O som de vozes sussurrando ficava cada vez mais alto, misturando-se em um lamento eterno, ecoando por toda a parte. De repente, Raul, Helena e Marcos abriram os olhos e se viram em um espaço surreal, um corredor estreito e sombrio repleto de brinquedos antigos, com fotos amareladas de crianças desaparecidas nas paredes. Eles se entreolharam, o medo estampado em seus rostos, mas sabiam que precisavam encontrar uma saída. Helena segurava firme a mão de Marcos, enquanto Raul tentava manter a calma e liderar o caminho. À medida que caminhavam pelo corredor, as fotos pareciam ganhar vida, com os rostos das crianças seguindo-os com olhares desesperados. Um ruído de passos pesados soou atrás deles. Eles sabiam que o homem do saco estava ali, naquele espaço entre os mundos, observando-os, controlando cada movimento. Mais à frente encontraram uma porta antiga e trancada. Desesperados, Raul começou a bater nela, chamando por ajuda, enquanto Helena tentava forçar a maçaneta. Em meio ao pânico, ouviram um sussurro próximo que dizia: "Somente uma alma sairá." O pavor tomou conta deles. Marcos, com os olhos arregalados, percebeu o que isso significava. Só um deles poderia escapar daquele lugar. Os três se entreolharam, aterrorizados, sem saber o que fazer. O som dos passos se aproximava cada vez mais, e o eco do sino preenchia o ar com uma sensação de que algo final estava para acontecer. Em um impulso de desespero, Helena soltou a mão de Marcos e correu para o fundo do corredor, esperando que houvesse outra saída. Raul a seguiu, deixando Marcos para trás. Quando os dois chegaram a uma bifurcação, ouviram o grito de Marcos ecoar pelo corredor, seguido por um silêncio mortal. Eles pararam, sem coragem de olhar para trás. Com lágrimas nos olhos, Raul e Helena avançaram, encontrando um ponto de luz que parecia uma porta para o mundo real. Em um último esforço, correram para ela, sentindo o ar familiar do bosque. Mas ao cruzarem a saída, algo estava diferente. Quando abriram os olhos, estavam de volta à cidade, porém em um mundo onde todos ao redor os ignoravam, como se fossem invisíveis. Quando olharam para o reflexo de uma vitrine, seus rostos eram pálidos e vazios.
Eles haviam retornado, mas não mais como pessoas vivas. O sino do homem do saco ecoou pela última vez, sussurrando que ele ainda os observava, enquanto as almas de Raul e Helena vagariam para sempre, presas no mundo dos esquecidos, invisíveis aos olhos dos vivos. E ao longe, no bosque, o homem do saco preparava seu saco para a próxima visita.